Oi pessoal, hoje a gente vai aprender a utilizar o R para calcular o índice de concordância FLASCAPA. Então, o primeiro passo é instalar o pacote do FLASCAPA no R. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo essa base de dados para vocês utilizarem. Gente, eu não sei se vocês conhecem o R, mas o que tem o jogo da velha na frente são só comentários, tá? Então, a primeira coisa é instalar o pacote. Vocês copiam, podem copiar direto, Ctrl C, Ctrl V mesmo, colar e dar um Enter. Seleciona Brasil, pode ser qualquer um. Selecionei primeiro. Deu certo. Agora, a gente carrega o pacote da nossa biblioteca, copia e cola de novo. E dá um Enter. Então, para fazer um exemplinho para vocês, a gente tem que criar uma tabela para que o R possa fazer o cálculo. Nessa tabela que a gente vai criar, cada linha que a gente está fazendo aqui vai virar uma coluna. O A que a gente botou nessa linha vai ser o meu avaliador. Aqui nós temos 6 avaliadores. A é um avaliador, B é outro avaliador, C é outro, D, E, F são avaliadores. A flechinha, o tracinho e o C faz parte do código, vocês não podem mudar. E entre parênteses tem 12, vocês podem ver que tem 12 números, porque foram 12 pessoas classificadas, tá? Por exemplo, o meu avaliador é um médico, tá? E ele avaliou 12 pacientes. No primeiro paciente, ele disse que o paciente estava normal. Então, eu disse que o paciente normal é 1. O segundo paciente, ele avaliou que estava em estágio intermediário de uma doença. Bom, eu vou classificar que o estágio intermediário é 3. O terceiro paciente também estava em estágio intermediário, também é 3. O quarto paciente estava em estágio inicial. Vou classificar ele como 2. E assim por diante. Eu tenho 5 tipos de classificações. Nesse caso, que é normal, estágio inicial, estágio intermediário, estágio final e estágio terminal. E cada paciente foi classificado de uma forma como vocês podem ver. Assim, o segundo avaliador, que no nosso caso é um médico, fez com os seus pacientes, o terceiro e o quarto. Aqui embaixo, o data e data frame faz parte do código. E entre parênteses, vocês têm que botar sempre o que vocês utilizaram como avaliadores. Se ao invés de A, tu utilizou João, aqui tu tem que botar João. Se tu utilizou João, Maria e José, vai ter que ficar João, Maria e José, na mesma ordem. E exatamente igual que tu escreveu. Se tu escreveu uma coisa com letra maiúscula, tu tem que botar com letra maiúscula. Tu sempre tem que usar da mesma maneira, senão o R não vai rodar. Se tu quiser usar o nosso exemplo, copia e cola aqui. Dá um Enter, sempre tem que dar Enter em cada linha. Ó, vocês viram que essa linha ele transformou em uma coluna? Então, aqui são os meus avaliadores, os meus médicos. Aqui são os meus pacientes, eu tinha 12. Aqui eu tinha 12 pacientes. E aqui é a avaliação de cada médico. Ó, o médico A disse que meu paciente 1 estava normal, não estava doente. O médico B também disse que o paciente 1 não estava doente. O C também, o D também. Já o médico E disse que o paciente estava em estágio inicial de uma doença. Olha o paciente 2. O paciente 2, o avaliador A, disse que ele estava em estágio intermediário de uma doença. E todos os avaliadores disseram a mesma coisa. Aqui, o paciente 8, o avaliador A, o B e o C disseram que ele estava em estágio inicial. O D, o E e o F disseram que ele estava em estágio final de uma doença. Agora, o último passo é calcular o índice FLASCAPA, que a gente vai usar esse código aqui. É só copiar e colar, como a gente fez antes, e dar um Enter. Aqui é o resultado
que o R deu para nós, ó, são 12 objetos avaliados, 6 avaliadores, e a concordância entre os avaliadores é de 77%. O p-valor zero indica que o nosso teste foi válido. O p-valor tem que ser sempre menor que 0,05. Aqui embaixo, a gente tem o teste capa de cada categoria. Por exemplo, na categoria 1, que é a categoria normal, 72% dos avaliadores tiveram concordância. E aqui também dá o p-valor para validar esse teste. A partir disso, vocês podem fazer o teste nas avaliações de vocês.